quem o livro foi escrito? Foi escrito para o reino de Judá. De onde esse livro foi escrito? Provavelmente da cidade de Jerusalém, que é no reinado do sul, que é Judá. Se entendermos que Abacuque era realmente um profeta, alguns vão defender que ele também era um levita, porque ele vai escrever um cântico no capítulo 3. Então, alguns vão defender essa ideia de que, além de profeta, ele era um levita, por ele escrever um cântico, essa era a função designada aos levitas. Então, alguns vão dizer que ele até profetizou dentro do próprio templo em Jerusalém, que era onde os levitas ficavam e faziam os louvores a Deus. E para onde o livro foi escrito? Para o reino de Judá. Histórico. Bom, eu vou disponibilizar para vocês um material extra para você ler antes de você fazer os seus exercícios, como complemento do método histórico. Você vai ver que eu vou falar um pouco sobre a Babilônia nesse documento que eu estou disponibilizando e eu vou colocando alguns reis, a época em que eles reinaram, como foi esse reinado, para você se localizar e entender melhor como foi esse Império Babilônico, como que surgiu e até onde ele foi com os seus reis e datas, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a situação política da época. Como era essa situação política, né? Estava tendo uma tensão muito grande, era uma situação bem difícil politicamente falando. A gente vê um cenário de muita angústia, um cenário político que está mudando rapidamente. Nós vemos que do ano de 612 a 605 a.C., dois grandes impérios caem, que é o Império Assírio e o Império Egípcio, e a Babilônia cresce. Então ela cresceu num tempo muito curto, foi muito rápido esse acontecimento. E Nabucodonosor, que foi o rei, foi um homem guerreiro, um homem sanguinário, um homem que ninguém detinha. Tudo aquilo que ele queria, ele tinha, ele fazia e ninguém podia segurar esse homem. Né? O profeta Abacuque, então, ele vê essa situação, ele vê esse império, ele vê dois grandes impérios caindo, esse império com Nabucodonosor crescendo de uma forma muito exponencial e que ninguém consegue deter ele. E de repente ele vê que ele está vindo contra a sua própria terra, contra o seu próprio povo. E o pior, e que eu entendo que foi o momento que mais angustiou o profeta, não foi o silêncio de Deus, foi o Deus falar, e falar que esse era o homem, e esse era o império que viria, que o próprio Deus estava levantando para trazer contra a nação de Judá, contra o reino de Judá. Então era um tempo assim de caos, de angústia, de desespero, uma situação política muito rápida e de repente estava explodindo o Império Babilônico e vindo contra a nação e vindo com todas as forças contra a nação. E o pior, viria porque o próprio Deus havia trazido eles. Então eu quero falar agora um pouquinho sobre o cenário religioso daquela época, o que estava acontecendo. Após essa reforma espiritual que ocorreu através do rei Josias, a nação, ela se ergueu, ela se voltou para Deus, porém com a morte do rei Josias, isso se acabou, essa reforma espiritual que aconteceu não existia mais. E a ira de Deus começou a se acender novamente sobre esse povo por eles andarem em caminhos longe do Senhor, em caminhos de pecado, em caminhos de injustiça. Então o profeta ele começa a ter essa visão sobre essa situação e lembrando que o profeta Abacuque ele foi contemporâneo de Jeremias, então ele visualizou tudo aquilo, todo aquele horror que estava acontecendo. Ele viveu as mesmas tensões que o profeta Jeremias viveu. Então, Jeremias foi o profeta que andou diante das ruínas de Jerusalém, avisando o povo que iria acontecer e o povo não ouviu. Ele chegou ao ponto de pedir para o rei de Judá na época se entregar à Babilônia e o rei não o ouviu. Então ele viu as coisas acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo.
Por isso, quando a gente lê o livro de Lamentações e a gente entende a dor e o sofrimento do profeta Jeremias, a gente também pode trazer isso para o livro de Abacuque, porque foram as mesmas tensões, o mesmo sofrimento. E lembrando que quando o Nabucodonosor ele cercou a cidade, ninguém entrava nem saía. Não entrava comida, não saía comida, não entrava água, não saía água e ninguém poderia sair. A cidade estava cercada, né? Então o povo passou fome, o povo passou sede. E a fome foi tanta que eles chegaram ao ponto de comer carne humana, né? O profeta Jeremias ele até vai dizer que melhor foram os que foram mortos pela espada do que os que ficaram no cerco de Jerusalém. Então Nabucodonosor ele vai entrar e ele vai passar a espada em muitos homens, vai matar muita gente. E o profeta tá vendo que isso vai acontecer, né? Então o reino de Judá ele está à beira de um abismo, né? Porque eles retardaram esse tempo de arrependimento, né? Diante de Deus, eles esqueceram ao Senhor e eles estão colhendo por isso. No ano de 722, quando Deus havia permitido que a nação do norte fosse invadida e fosse levada cativa pelo Império Assírio, a nação, o reino do sul, a nação de Judá, eles viram isso tudo acontecer. O reino do sul assistiu isso tudo, toda essa destruição, e eles sabiam que era por causa da desobediência, né? E eles, ao invés de aprender com o erro do reino do norte, se arrepender, não, eles caíram no mesmo erro, no mesmo pecado, e entraram nessa justiça de Deus, né, para viver essa disciplina de Deus. Então o livro do profeta Abacuque, ele vai falar sobre esse juízo de Deus, sobre a disciplina de Deus, e vai trazer esse questionamento do profeta, né, que muitas vezes é o questionamento nosso hoje, né, por que tanta injustiça? Por que Deus suscitou alguém, um império mau, para trazer justiça sobre nós, né? A gente vai ver que o profeta Abacuque, ele tinha uma teologia na época, os judeus em si tinham essa teologia. Eles achavam que por eles serem o povo de Deus, eles acreditavam mesmo que Deus estava ao lado deles, independente do que houvesse, Deus estava ali, né? Deus era aquele que ia levantar pessoas para governá-los, Deus era aquele que ia fazer com que eles vencessem diante dos inimigos, Deus é aquele que ia fazer com que eles vivessem em abundância, independente da forma como eles vivessem. Porém, não é assim, a justiça de Deus não é assim, Deus não é assim, Ele não está do lado do homem, não importa o que aconteça. Ele tem perdão para oferecer, Ele tem amor para oferecer, mas Ele também tem a justiça para dar. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que vai corrigir o seu povo, e foi o que Ele fez diante da nação. Por isso que era tão difícil para o profeta Abacuque entender como que esse Deus poderia levantar um império de pessoas ímpias, de pessoas que não o conheciam, para repreender o seu próprio povo. E Deus fez. Então, isso é um pouquinho do histórico daquela época, como eles entendiam, como eles enxergavam a situação, como eles enxergavam Deus, e o questionamento de por que Deus não faz, por que Deus permite que a Babilônia venha. Uma coisa importante a ser falada é que os nobres, os príncipes, os sacerdotes, eles eram as pessoas que estavam oprimindo e roubando o povo de Judá. E é interessante porque quando a Babilônia entra, na primeira leva, quem ele leva primeiro são justamente os nobres, os sacerdotes, eles é quem vão ser cativos primeiro. Né? Isso vai ser durante a deportação, mais ou menos entre o ano 605 e 597. Então, parece que Deus está começando a trazer a justiça sobre aqueles que estavam oprimindo, né? Veio primeiro para eles essa justiça, porque eles tratavam o povo de uma forma muito injusta e cruel. E nós podemos pensar nisso quando a gente vê que Abacuque ele vai falar que a lei se afrouxa, né? Afirmando que a lei de Deus revelada a Moisés ela não estava sendo cumprida, ou seja, aqueles que deveriam cuidar do povo, proteger o povo contra essas injustiças que aconteciam, social, política, moral,
eles eram os que estavam praticando e não cumprindo a lei de Moisés.